Olá, planeta estranho. Porque ainda estamos falando sobre o monstro do Lago Ness? Porque ainda não há provas de que ele está, ou não está, lá. Cada vez que uma equipe de pesquisa investiga as águas turvas, algo estranho acontece. O mecanismo afinado para de funcionar. O equipamento de sonar capta algo grande sobre a superfície. Às vezes, algo ainda é visto deslizando logo abaixo das ondas, apenas para desaparecer de vista. Por causa desses avistamentos fascinantes, não se pode negar que algo incomum está à espreita no lago. A cada ano que passa, os cientistas estão cada vez mais próximos de identificar o segredo de longa data desse mistério, e de determinar de uma vez por todas se alguns desses famosos avistamentos realmente aconteceram. Você deseja saber mais? Bem-vindo ao mundo dos mistérios, a casa do conhecimento. Antes de confiarmos no equipamento de sonar para nos contar histórias sobre o Lago Ness, contávamos, como a maioria das pessoas antigas, nas tradições locais. As terras altas da Escócia estão envolvidas em séculos de histórias que podem ou não ser verdadeiras, algumas mais bizarras que outras. O que sabemos com certeza é que as terras altas da Escócia já foram povoadas por fazendeiros tribais que os romanos chamavam de pictos. Hoje, os pictos são conhecidos por duas coisas: suas criações artísticas e sua admiração por animais, duas paixões que frequentemente se entrelaçavam. Representações de animais pictóricos ainda podem ser encontradas na Escócia hoje, principalmente esculpidas em pedras na região ao redor do Lago Ness, de cobras a cavalos e gaivotas. A maioria dos animais é fácil de decifrar, exceto um. Há uma criatura que aparece repetidamente na arte pictórica, e os historiadores ainda não sabem o que é. Apelidada de besta pictórica, a criatura se parece com um elefante e um cavalo marinho combinados. Um recurso se destaca acima do resto. Mais do que tudo, é o pescoço e o bico alongado da criatura que levou as pessoas a questionar se a besta é apenas uma criação do povo ou algo mais. A representação comum da criatura com nadadeiras aponta em uma direção familiar. Aponta diretamente para o Lago Ness, onde uma criatura indescritível de pescoço comprido vive. Cerca de 1500 anos atrás, não era excêntrico acreditar que algo mágico vivia dentro do corpo de água mais pequeno e despretensioso. Se você olhar para um mapa antigo da Escócia, poderá ver alguns corpos d'água rotulados como o Lago da Besta. Naquela época, as pessoas pensavam que esses lagos e riachos eram lar de criaturas como kelpies, ou misteriosos cavalos d'água, geralmente maus. Dessa maneira, os corpos de água sempre continham mistérios na Escócia. Pode parecer bobagem para nós agora, mas e se você soubesse da existência de um monstro aquático perigoso da pessoa em quem mais confiava? Em 565 d.C., foi exatamente o que aconteceu. São Columba, o homem que trouxe o cristianismo para a Escócia, estava andando pelo Lago Ness quando viu uma grande criatura prestes a atacar um ribeirinho. Columba levantou as mãos e ordenou que o monstro fugisse. O que aconteceu, deixando o ribeirinho ileso? Em 1933, Lago Ness havia sido transformado em um destino turístico imperdível. Os programas de rádio foram interrompidos para atualizações sobre o monstro do lago, e um circo britânico ofereceu 20.000 libras para quem conseguiu capturar a criatura. Todo mundo queria um vislumbre. Então, quando o tabloide londrino Daily Mail contratou um famoso ator e caçador chamado Marmaduke Wetherell para pegar a fera, as pessoas chegaram em massa, cadeiras de jardim na mão, para assistir a ação se desenrolar. Os dias se passaram enquanto Wetherell procurava, com expectativas mais altas do que nunca. Depois de alguns dias de busca, porém, Wetherell ainda não havia capturado uma ondulação na superfície do lago. Foi quando ele milagrosamente descobriu as enormes pegadas de um animal de 4 dedos, com 6 metros de comprimento, que ele imediatamente enviou ao Museu de História Natural de Londres para análise. Os resultados da análise, no entanto, revelaram uma verdade decepcionante.
As pegadas realmente pertenciam a um hipopótamo. Ninguém sabe se um desesperado Ethereal fabricou as pegadas ele mesmo ou se alguém o fez, mas a questão era que Nessie ainda era apenas uma lenda não confirmada. E quando as pegadas falsas foram reveladas, os turistas outrora empolgados começaram a se perguntar se tudo era uma farsa. Em 1934, no entanto, surgiu uma nova foto que trouxe o interesse do público no chamado monstro lá para as alturas. Hoje em dia conhecida como a foto do cirurgião, nessa foto de Nessie se tornou a evidência mais famosa de uma criatura não identificada vivendo no lago. Tomadas pelo respeitado médico londrino Kenneth Wilson, poucas pessoas acreditavam que era uma farsa. Isso é, até 1994. E 60 anos após a foto ter sido publicada pelo tabloide Daily Mail, foi descoberto um recorte de jornal de 1975 que fez historiadores e especialistas no Lago Ness pensarem duas vezes sobre a validade da foto do cirurgião, e tudo por causa do autor do artigo. Os historiadores perceberam que a foto do cirurgião era na verdade uma versão recortada de uma foto original, que quase ninguém sabia que existia. O fato é que o autor do artigo parecia conhecer as duas versões. E o nome do autor era Ian Ethereal, filho de Marmaduke. Os historiadores sabiam que tinham que falar com Ethereal, mas ele morreu antes que o artigo foi escrito em 1994. Então, conversaram com seu meio-irmão, Christian Spurlin, que aos 93 anos confessou uma trama chocante organizada por seu padrasto, Marmaduke. Segundo Spurlin, a carreira de Marmaduke como caçador e ator foi arrasada após o fiasco dos hipopótamos, e ele procurou vingança. Para fazer isso, ele criou a falsa Nessie, como pode ser visto na foto do cirurgião tirada pelo Dr. Wilson, um conhecido do Ethereal. Com isso, o monstro do Lago Ness passou de um fenômeno ainda não comprovado para uma história de Ninar. Uma que continuava adicionando capítulos. Veja, na década de 1970. Uma melhor tecnologia subaquática significava expedições mais bem equipadas no lago. Em vez de grupos locais desconexos investigando as águas, pessoas de Oxford, Cambridge e até a BBC, chegaram com maior e melhor tecnologia. O mais revolucionário foi o uso de equipamento de sonar, uma tecnologia militar usada para detectar movimento debaixo d'água. Embora cada expedição feita pelas três instituições fosse inconclusiva, todos pegaram enormes objetos em movimento que não conseguiram explicar. Em um esforço para chegar ao fundo, literalmente, dos muitos mistérios do Lago Ness, a BBC organizou o Projeto Orcat. O Projeto Orcat foi dedicado ao estudo da biologia do lago. A tecnologia de sonar da expedição detectou um grande alvo móvel que eles seguiram por alguns minutos antes de perderem o contato. Uma expedição diferente produziu resultados ainda mais convincentes. Durante uma expedição separada em 1997, dois cientistas detectaram outro alvo em movimento, que eles estimavam ser do mesmo tamanho de uma pequena baleia. Com todos esses avistamentos, está ficando cada vez mais difícil para os cientistas ignorarem a atividade incomum sob a superfície do Lago Ness. O lago tem mais de 200 metros de profundidade e água escura, portanto, localizar esta fera mítica é uma tarefa difícil. Um geneticista e autodescrito caçador de monstros, o professor Neil Gamel, ficou fascinado. Ele acreditava que poderia ser o único a finalmente obter algumas respostas. Mas antes que as respostas pudessem ser encontradas, Gamel teve que se fazer algumas perguntas chaves, como surgiu a Nessie, com o que se parece, o que realmente vive no obscuro mundo subaquático do Lago Ness. Acredite ou não, a existência de uma criatura subaquática acima da média foi registrada em 500 d.C. Um homem estava nadando quando aparentemente foi espancado e arrastado para debaixo d'água por um animal aquático. A partir de então, os avistamentos apenas aumentaram. No início do século XX, o interesse local por um animal subaquático atingiu seu auge. O turismo na área estava aumentando e, em 1934, um homem em férias estava olhando para o lago quando viu algo estranho. Então ele pegou a câmera. Era aquela fotografia do cirurgião. De repente, o pescoço longo e as costas esburacadas de Nessie eram famosos em todo o mundo. Este se tornou o avistamento definitivo,
mas também gerou anos de controvérsia. A comunidade científica sempre resistiu à existência do monstro do lago devido à falta de evidências, e não demorou muito para que a foto do cirurgião fosse publicada que foi exposta como uma farsa. Obviamente, isso foi um grande golpe para os entusiastas de todos os lugares. Naquela época, a evidência fotográfica era realmente a única maneira infalível de fornecer evidências de que algo havia acontecido. Todos os crentes tiveram que continuar contando histórias locais e desenhos infantis. Felizmente, os tempos mudaram. O professor Neil Gaiman sabia que mesmo alguns mitos deveriam ser investigados, então ele decidiu descobrir a verdade de uma vez por todas. E desde o século XXI, ele foi capaz de fazer muito melhor do que evidência fotográfica. Liderando uma equipe da Universidade de Otago, na Nova Zelândia, Neil coletou amostras de água de 3 profundidades diferentes do lago. Cada amostra continha DNA que Neil esperava lançar alguma luz sobre o mistério obscuro, o DNA encontrado por materiais aparentemente normais. A equipe de Neil enviou as amostras de DNA, que continham pele, escamas, penas e matéria fecal, para laboratórios na Austrália, Nova Zelândia, Dinamarca e França. As investigações de Neil não poderiam ter chegado a um momento melhor, pois os avistamentos de Nessie atingiram recentemente um recorde. Os avistamentos estão agora em um nível que estava sendo feito nos anos 90, disse Gary Campbell, gravador do Registro Oficial de Avistamentos de Monstros do Lago Ness. A internet significa que o lago nunca foi tão visto, e de qualquer lugar do mundo. Com tantas pessoas querendo descobrir os segredos do lago, a economia escocesa ganha milhões por ano graças a Nessie. Somente em 2019, já houve 12 pessoas alegando ter visto o monstro do lago com seus próprios olhos. Um homem, Richard Cobb, viu algo grande romper a superfície do lago no final de julho de 2019. Eu nunca acreditei em Nessie, mas agora não tenho tanta certeza. O que eu vi foi estranho, ele disse. Havia algo lá com certeza. Em junho de 2019, o capitão de um barco registrou uma grande criatura em seu sonar perto de uma das tocas favoritas de Nessie. Era um objeto de 10 metros de comprimento. Definitivamente não é um peixe comum. Foi excepcionalmente grande. Eu gostaria de pensar que era Nessie, disse ele. Centenas de avistamentos de Nessie foram desmascarados como lontras, cisnes e detritos flutuantes. Gaiman espera que os resultados de sua investigação sejam inegáveis, mas ele sabe como algumas pessoas acreditam firmemente nas teorias mais estranhas. Algumas pessoas pensam que Nessie é realmente apenas um enorme peixe-gato ou enguia, enquanto outros acreditam que seja um grande tubarão da Groenlândia. Uma das crenças mais excêntricas é que o monstro é um plesiosauro, levemente evoluída que de alguma forma evitou a extinção. Os fãs do mistério estão desejando respostas. No Facebook, 18.000 pessoas se inscreveram para invadir o Lago Ness em setembro de 2019. Eles esperam que um número suficiente de pessoas no lago faça com que a criatura ressurja para que possam, como o grupo colocou, encontrar esse grande animal. Mas Gaiman espera que suas descobertas respondam a quaisquer perguntas que as pessoas tenham antes de qualquer achado. Testamos cada uma das principais hipóteses de monstros e 3 delas provavelmente podemos dizer que não estão certas e uma delas pode estar, disse ele misteriosamente. Ele descreveu suas descobertas como significativas e um pouco surpreendentes e espera divulgá-las em setembro. Estamos encantados com a quantidade de interesse que o projeto gerou, disse ele. Monstro ou não, vamos entender o Lago Ness e a vida nele de uma nova maneira, enquanto os entusiastas do monstro do Lago Ness aguardam os resultados do estudo de Gaiman. Alguns estão voltando suas atenções para o Lago Van, a maior massa de água em toda a Turquia. Também está escondendo um monstro secreto em suas profundezas,